tendo um PIB de 25,46 trilhões de dólares, a moeda mais utilizada do mundo, sendo a maior potência econômica mundial. Esse não é nada mais e nada menos do que os Estados Unidos. Mas a gente falar que esse império está prestes a ser batido, Não é segredo para ninguém que Estados Unidos é o país de primeiro mundo e a maior economia mundial. e para chegar nesse patamar, o país investiu numa melhor condição de vida para sua população. Como, por exemplo, em infraestrutura, saúde, educação e muitos outros setores importantes. O dinheiro por trás desses investimentos vem da receita do país, como a coleta de impostos. Em um cenário ideal, esses gastos de investimentos deveriam ser menos que a receita, assim como qualquer outra empresa normal. Porém, não é isso que está acontecendo. Desde 2001, o país norte-americano vem registrando um déficit no orçamento público, ou seja, estão gastando mais do que podem há mais de 22 anos. Só no início de 2023, foram relatado um déficit de mais de 272 bilhões de dólares. E é projetado que no final desse ano, esse déficit aumente para 1,5 trilhão de dólares. Onde desses gastos, os Estados Unidos vêm pegando dinheiro emprestado através dos treasuries e dos bonds, que são semelhantes ao Tesouro Direto aqui do Brasil. Ou seja, você empresta seu dinheiro comprando algum título do país e ele te devolve o dinheiro com juros em cima. E como a gente já falou, os Estados Unidos vêm pegando dinheiro emprestado, mas não é pouco dinheiro, é muito. E isso vem aumentando a cada ano. Por conta disso, em 2021, o governo decidiu elevar o teto dessa dívida para 31,4 trilhões. Mas isso não adiantou por muito tempo, porque só em janeiro deste ano o país conseguiu atingir o teto dessa dívida. E caso o valor do teto da dívida dos Estados Unidos não aumente até junho, pela primeira vez na história, os Estados Unidos pode ficar inadimplente. Por conta disso, a dívida sobre o PIB dos Estados Unidos está em 129%, ou seja, a cada $1 produzido no país tem que pagar cerca de 1,27 dólares de imposto. Isso de uma maneira bem simples de entender. E esse valor é muito grande, meus ativos. Não é o maior, mas ainda é muito grande para um país como os Estados Unidos. Só para vocês terem uma noção, a dívida pública sobre o PIB aqui do Brasil é de 73,5%, ou seja, a dos Estados Unidos é maior que a nossa. Porém, isso que está acontecendo é só a ponta do iceberg. Se você acompanha o jornal ou vê notícias pela internet, você sabe que os Estados Unidos está entrando em crise econômica. Grandes empresas de tecnologias fazendo demissões em massa. Demissões em massa escancaram uma crise nas gigantes da tecnologia. Hoje foi a vez do Google anunciar o corte de 12 mil funcionários. Nesta semana, a Microsoft anunciou a demissão de 10 mil funcionários em todo o mundo. Já a Amazon começou a comunicar 18 mil trabalhadores que eles não vão continuar na empresa. 2 bancos falindo em menos de 48 horas. Nas últimas semanas, os bancos do Vale do Silício e o Signature anunciaram falência e o First Republic Bank pediu socorro para evitar uma quebra. Juros altos, taxa de juros, recorde. Agora a taxa de juros nos Estados Unidos subiu pela 9ª vez consecutiva. Dólar caindo no exterior. As Big Techs argumentam que os cortes são necessários para compensar a desaceleração da economia em meio à possibilidade de uma recessão global. É literalmente desgraça atrás de desgraça. E segundo o próprio Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, vai haver recessão em 2023. De uma forma mais simples de entender, vai haver uma retração nas atividades econômicas, como queda na produção, aumento de desemprego, queda na renda e essas coisas do tipo. E para tentar conter essa recessão, o Fed fez uma reunião para formar um plano para justamente não deixar que os Estados Unidos entrem numa crise. E essa reunião acabou gerando uma grande discussão, porque o plano principal do Fed era que os juros do país se mantivessem alto o mínimo de tempo possível. Porque os juros é um grande freio para a economia, já que empresas evitam investir em projetos para não entrar em dívidas. Pessoas, elas param de consumir, então ele acaba sendo muito ruim. Porém, do mesmo jeito que ele acaba sendo ruim, ele acaba sendo bom, porque atrai mais investidores e ao mesmo tempo controla a inflação. Os Estados Unidos entrou nessa discussão. Juros baixos ou juros altos, as pessoas começaram a entrar nesse dilema. Por fim, o Fed bateu o martelo. E os juros altos vão continuar até 2024. Isso não vai ser ruim somente para os Estados Unidos. Na verdade, vai afetar também todos os países desenvolvidos. O FMI, Fundo Monetário Internacional, está projetando que neste ano
o crescimento econômico dos países avançados caia de 2,5% para apenas 0,5%. Enquanto os países desenvolvidos estão sofrendo com essa desaceleração, os países emergentes estão vivendo uma grande oportunidade. Por conta disso, está projetado que esses países cresçam em média 3,9% este ano e 4,2% em 2024. E dois países têm um papel fundamental nessa projeção. Índia, que tem uma projeção de crescimento de 5,9%, e China, que tem uma projeção de 5,2%. O nosso país também faz parte desses países emergentes, porém a projeção não é lá uma das melhores, já que está previsto que o Brasil cresça apenas 0,9%. Sendo um resultado ruim, já que a média do crescimento dos países da América do Sul é de 1,6%. Mas essa projeção de crescimento do Brasil pode mudar tudo. Tudo isso graças a 4 fatores. Rússia, Índia, China e África do Sul, que juntos com o Brasil formam o famoso BRICS. Um grupo que sempre vê um vídeo agregando valor nas suas vidas, e deixem um like e se inscrevam aqui no canal. Brincadeiras à parte, meus ativos. Os BRICS é um grupo composto pelas maiores forças econômicas dos países emergentes. Esse grupo surgiu através de um estudo feito em 2001 pelo economista-chefe do Goldman Sachs, Jim O'Neill. Desde que esses países se juntaram em 2006, esse grupo ele vem ganhando uma grande força econômica. Só para vocês terem uma noção, o PIB dos BRICS é superior ao dos Estados Unidos e da União Europeia. E segundo alguns estudos, o PIB dos BRICS pode superar o do G7 até 2030, fazendo com que ele passe a representar cerca de 50% do PIB mundial. E para vocês entenderem o que é G7, é o grupo dos países mais industrializados do mundo. Então entre Estados Unidos, França, Japão, Reino Unido e muitas mais outras potências. Esse crescimento todo por parte dos BRICS pode ser um fator crucial para que o Brasil passe a ter uma maior relevância. Justamente quebrar essa dependência dos países pelo dólar, já que os BRICS estão com um plano de criar sua própria moeda. Isso para esses países é algo realmente bom, porque eles vão parar de depender unicamente dos Estados Unidos. Já que se o juros lá sobe, o dólar passa a custar mais caro em outros países, o que afeta diretamente no comércio do exterior, já que as matérias-primas são negociadas por essa moeda. O mundo vem dependendo do dólar já faz um bom tempo, desde quando a libra esterlina deixou de ser a moeda mais importante do mundo. Desde então, o dólar vem sendo uma grande referência. Não é à toa que os países têm reserva de dólar para justamente se proteger. E essa ascensão do dólar é um dos fatores que torna os Estados Unidos uma nação soberana. Só que nenhum país quer viver à mercê do que o Fed vai decidir, principalmente dois países que têm uma grande potência econômica, que é o caso de Rússia e China. A Rússia é uma das maiores produtoras de petróleo do mundo. Antes da guerra contra a Ucrânia, ela era a maior fornecedora de petróleo bruto para a Europa. Agora, sua principal parceira é justamente a China. E mesmo com a guerra, ela não deixou de lucrar, já que outros países são dependentes dela. Inclusive o Brasil, que usa na sua agronomia fertilizantes russos. A China nem se fala. Ela é a segunda maior potência econômica do mundo e tem planos de ultrapassar os Estados Unidos até 2027. E isso é realmente possível. Mesmo a China sendo o primeiro país afetado pela pandemia, ele foi o terceiro país que mais cresceu nesse período. E quando o assunto é crescimento econômico, a China está bem à frente dos Estados Unidos. Agora a pergunta que fica é, qual lado que o Brasil vai ficar? China ou os Estados Unidos? Bom, isso é uma pergunta muito difícil de responder, porque o Brasil pode trocar a dependência dos Estados Unidos pela dependência da China. Então acaba sendo algo bem delicado da gente pensar. Essa briga por poder entre Estados Unidos e China vai bem mais além do campo econômico. Tem muito interesse político envolvido. Até porque hoje uma das maiores armas dos Estados Unidos não são bombas nucleares, mas sim as sanções econômicas. São medidas tomadas por um governo que impõe restrições a outras nações. Agora imagina hoje em dia que o mundo todo utiliza o dólar como moeda e do nada surge outra moeda que queira dominar o mundo. Como os Estados Unidos é a maior potência e tem como sua moeda meio que a oficial do mundo, ela facilmente pode isolar esses países, fazendo com que ele não negocie com qualquer outro país. Seria a mesma coisa que você chegar em uma padaria na Espanha e pagar o pão com R$1. O cara não vai aceitar, já que essa não é a moeda oficial dele. E hoje os Estados Unidos têm esse poder de isolar outros países. Isso já aconteceu, como é o caso de Irã, Síria, Coreia do Norte, Venezuela e recentemente a Rússia. Que foi expulsa do SWIFT, que é um sistema de mensagem criado por bancos para permitir a troca de moedas entre diferentes países de forma muito rápida. E essas medidas foram tomadas para justamente
impedir que a Rússia continuasse com os ataques na Ucrânia. Coisas que não adiantou nada, né? O que a gente está querendo dizer com isso é que o Brasil está se metendo com duas potências mundiais. Então, o lado que ele escolher vai ter muitas consequências. Porque do mesmo jeito que os Estados Unidos têm esse poder das sanções, a China também tem. E diga-se de passagem, do mesmo nível do SWIFT, já que ela tem a capacidade de negociar com qualquer país. Por conta disso, ela quer trazer mais países pro lado dela, ampliando ainda mais os BRICS. E dentre esses países estão Argentina, Egito, Indonésia, Cazaquistão, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Tailândia, Senegal e Nigéria. Alguns desses países são meio complicados para a política externa dos Estados Unidos. E nem todo mundo é a favor da ampliação dos BRICS, como é o caso do Brasil, Índia e África do Sul. Então o Brasil está muito em cima do muro. Parece que ele quer crescer junto com os BRICS, porém, sem irritar os Estados Unidos. Por conta disso, nos próximos anos vão ser decisivos para ver qual país vai ser a maior economia do mundo. Uma coisa que é óbvio é que os Estados Unidos já enfrentou muitas crises e conseguiu voltar delas ainda mais forte. Mas será que dessa vez vai ser diferente? Comenta aqui embaixo o que você acha. Quem para você vai ser a próxima potência? China ou então ainda os Estados Unidos? Se você não sabe a resposta, a gente fez um vídeo deixando claro, mostrando com dados a próxima potência mundial. O vídeo vai estar aqui na tela. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Falou!